Muito bem, vamos falar agora sobre áreas. Primeiramente, o que é uma área? Quando você tem uma superfície de uma região, por exemplo, aqui, uma superfície quadrada, eu quero saber a área dessa região, eu quero saber quanto mede essa região aqui, o espaço de dentro dessa figura. E onde que a gente usa isso? Por exemplo, para calcular espaços de terrenos. Quando você ouve metros quadrados, por exemplo. Quando você, por exemplo, ouve metros quadrados, o que que isso significa? É a área daquilo, mas o que que é? Primeiro que para você calcular o espaço de uma região, deixa eu preencher aqui. Por exemplo, essa região cinza. Isso aqui tem uma área, essa região que eu pintei. E como que a gente calcula a área? Para você calcular a área, você tem que ter como referência uma unidade de medida, um pedaço de área que você vai tomar como medida para medir aquilo. Por exemplo, quando você vai medir a, a distância de um lugar ao outro, você usa como referência o quê? Você usa como referência 1 quilômetro, e aí vai ver, ou metro, e aí vai ver quantas vezes aquele 1 quilômetro cabe ali dentro, né? De um lugar até o outro. Quando você vai medir, por exemplo, o tamanho de uma folha, você pega uma régua, você vai usar o que como referência? Você vai usar o 1 centímetro, né? Vai ver quantas vezes 1 centímetro cabe ali dentro. E na área, como é uma medida de espaço ali, a gente vai tomar como medida um pedaço de espaço também. Aqui, eu, eu pego como referência aqui um quadradinho, que vai ser uma unidade, tá? E aí eu vejo quantas vezes essa coisa que eu tomei como unidade vai caber ali dentro. E vamos supor que isso aqui tenha 4 centímetros, por exemplo, 4 centímetros de lado e 4 centímetros desse lado também. Se eu tomar como unidade esse quadradinho que mede 1 centímetro por 1 centímetro, quantas vezes esse quadradinho com lados de 1 centímetro vai caber aqui dentro? Vamos lá. Ó, desse lado que mede 4 centímetros, você vê que 4 quadradinhos. Daqui também, 4. No total, eu fiquei com quanto? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, né? Então eu falo que a minha área vai ser o quê? Vai ser 16. Só que 16 o quê? Centímetros? Não. Quando eu trabalho com área, eu vou fazer ao quadrado isso aqui. Ah, mas como que faz essa conta? Não faz, não faz. Isso aqui não. Esse quadrado aqui aparece assim mesmo, não tem nenhuma conta para fazer, tá? No centímetro. A conta que tinha que fazer era o 4 vezes 4, tá? Que quando você vai contar tudo aqui, o que que você está fazendo? É basicamente multiplicar quantas vezes tem qual a distância da base vezes a distância da altura, tá? E, no geral, quando você quiser a área de um quadrado qualquer, deixa eu pegar aqui, por exemplo, isso aqui, é, eu tenho que saber quanto vale a base, quanto mede a base. Se ela vale 2 centímetros e a altura 2 centímetros, a base mede 2 centímetros, ou seja, esse lado que fica para baixo mede 2 centímetros e esse lado que fica em pé mede 2 centímetros. Quantos quadradinhos de 1 centímetro de lado vão caber aqui dentro? Sem precisar desenhar essa malha, eu já sei quanto mede, né? Porque é só multiplicar o valor da base vezes o valor da altura. Então a área vai ser o quê? Vai ser 2 centímetros vezes
2 centímetros. E aí 2 vezes 2 dá quanto? 4. E aí centímetro vezes centímetro. Não dá pra fazer essa conta, mas o que que é uma coisa vezes ela mesma? É ela elevado a 2, né? Então aqui a gente escreve desse jeito, centímetro ao quadrado. Por isso que é ao quadrado, porque quando a gente calcula a área de um quadrado, a gente está sempre elevando o lado a 2, tá? Então, no geral, quando você quiser saber a área de uma região, que é um quadrado, área de um quadrado é igual o quê? A medida da base multiplicado pela medida da altura. Mano, base é o lado que está deitado e a altura é o lado que está em pé, ok? Então, se você pega um quadrado qualquer, você já sabe calcular a área. É só pegar a medida do lado e multiplicar pela altura. E se não for um quadrado? Se for, por exemplo, um retângulo, assim, quantas vezes esse quadradinho vai caber aqui dentro? Você pode desenhar a malha e ir contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Ou você pode ver quanto mede a altura. No caso aqui, mede quanto? 3. Vamos usar esse centímetro como exemplo, tá? Mas podia ser qualquer coisa, podia ser metro. E aqui, mede quanto a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse lado todo mede 10 centímetros. E aí, quanto que vai ser a área disso? Eu posso ir contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e até chegar no último quadradinho, que vai dar 30 quadradinhos, tá? Ou eu posso simplesmente multiplicar a base pela altura. A base é quanto? 10, né? E a altura mede quanto? 3. E aí 10 vezes 3 dá quanto? 30. E centímetro vezes centímetro? Centímetro quadrado. Então a área dessa região toda aqui dá 30 centímetros quadrados. Legal? Então aqui não é... Opa, não é só o quadrado que tem essa medida de área. É do quadrado e do retângulo. Legal? Então, apareceu um quadrado ou um retângulo, você já sabe como medir a área disso. Ou seja, quanto mede essa região. Vai ser o quê? A medida do lado que é a base vezes a medida do lado que é a altura. Ponto. E não esquecer que a unidade da área é o quadrado, tá? Muita gente de escrever esse doisinho aqui em cima. Se for, por exemplo, os lados estão em metros, aí você vai colocar o quê? Metro ao quadrado na área. Se for quilômetro, quilômetro quadrado, tá? O importante é o quê? Que enquanto o lado tem uma medida, a área vai ter essa medida ao quadrado, ok? Exemplo. Opa. Vou pegar aqui. Aqui mede 4. Vamos usar outra medida agora. Deixa eu ver. É desproporcional, mas vamos colocar metro em vez de centímetro. E aqui mede 5, tá? Então esse lado mede 5 metros e esse lado mede 4 metros. Então quanto mede a região interior desse retângulo? Qual é a área disso? Então, a área, acabamos de ver, você vai fazer o quê? Vai apenas multiplicar a base vezes a altura. 5 metros vezes 4 metros dá o quê? 5 vezes 4, 20. Metro fica ao quadrado.
Então a área é 20 metros quadrados, tá? Então, cálculo de área de quadrado e retângulo é só isso, você multiplicar um lado pelo outro, ok?